capítulo 4, versículo 4. Para ganharmos tempo, diz o texto: e Abel também trouxe dos primogênitos as suas ovelhas e da sua gordura, e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. O ofertório, para quem não entende, é um momento de um exame de como está o nosso coração e aonde ele está voltado. Observe que a oferta não começa no bolso, a oferta começa no coração. Atente para isso. A Bíblia diz: aonde estiver o teu tesouro, aí está onde? O teu coração. Aonde está o meu coração? Gênesis capítulo 4 tem 2 homens dando oferta. Quantos homens? Deus aceitou a oferta de um e recusou a do outro. Ele deu oferta, mas Deus não aceitou a oferta dele. Aonde está o segredo, pastor? No versículo que a gente leu. O Senhor atenta primeiro para Abel, depois para a oferta. Sabe o que Abel estava dizendo? Tudo que eu tenho é o Senhor. Tudo que eu sou é o Senhor. Tudo que eu serei é o Senhor. Então o melhor do que eu tenho, eu dou ao Senhor. Aí o Senhor olhou e disse: gostei desse rapaz. Todas as vezes que você for ofertar, atente e olhe para mim. Ninguém na igreja é obrigado a ofertar. Todos são orientados, mas eu vou lhe dar uma orientação. Toda vez que você for ofertar, olhe como está primeiro o seu coração. Esse dinheiro é para quê que eu vou dar? Por que eu estou dando esse dinheiro? Eu creio nisso. É tanto que Paulo diz assim: cada um contribua conforme propôs aonde? No bolso? Na carteira? Na conta? No Pix? No cartão? Conforme propôs no coração. Então, quando eu entendo isso, eu não murmuro com a oferta. E quando eu entendo isso, eu não caio no pecado que Caim cometeu, de ofertar e o Senhor rejeitar a sua oferta. Eu quero que o Senhor aceite a minha oferta. Então a minha oferta tem que ser aquilo que eu tenho de melhor. Você é obrigado a dar oferta? Não. Mas quando você for dar uma oferta, dê o de melhor. Agora eu vou lhe revelar um segredo e encerro. O melhor investimento que alguém pode fazer é na obra de Deus e na obra missionária. A missão, ela traz muito mais rendimento do que alguém investir no Bitcoin. Porque quando alguém investe no Bitcoin, ele está investindo em algo que ele pode perder. Mas quando alguém investe no reino de Deus, nunca ele perde, nunca ninguém rouba, nunca ninguém tira. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 diz assim: aquele que dá semente ao que semeia. Ou seja, tem gente que vai chegar no céu e vai receber recompensa, como se tivesse andado nos 4 cantos da terra. Quando ele chegar no céu, o céu vai dizer assim: tome aqui sua recompensa, tome aqui sua recompensa. Tem um paraguaio que aceitou por causa da sua oferta. Tem um africano que aceitou por causa da sua oferta. Tem um americano que aceitou por causa da sua oferta. Tem alguém da Indonésia que conheceu a mim por causa da sua oferta. Pergunte para mim: como, pastor? Não, forte. Como, pastor? Quando eu oferto e o missionário vai, o céu traz a recompensa para quem mandou o missionário através da oferta. Então eu não quero que você pegue a oferta agora. Eu quero que você bote a mão no seu coração. Se a oferta começa no coração, bora fazer um exame cardiológico celestial agora. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. E diga: Senhor, ó forte, para estremecer tudo. Senhor, o meu coração não é avarento. O meu coração é agradecido. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi através de uma oferta. O Senhor Deus ofertou o seu Filho amado para que hoje eu estivesse aqui. E agora eu tenho o desafio, a oportunidade e o privilégio de ofertar. E eu farei isso com alegria, liberalidade e felicidade. Agora olhe para o seu irmão e diga: Deus sabe como está seu coração.
e quanto você tem nesse bolso aí. Pode sentar calmamente, um fundo musical, que às vezes a gente faz o ofertório, bota o irmão para cantar, o irmão diz, levanta a mão, não é hora de levantar a mão, não é hora de colocar a mão no bolso. Enquanto o ofertório estiver realizando, a banda vai solar um hino bem bonito, e você com alegria, vai aí, os irmãos que vão passar por você, e você vai dar oferta no cartão, no Pix, como você quiser. Ofertemos com alegria.
Aleluia. Irmão, eu quero pedir 3 obreiros educados, cheios do Espírito Santo, para ficar observando essas câmeras. Agora há pouco tinha uma criança pulando em cima ali, a câmera estava pulando aqui. Então essas mesas, irmão, não pode nem tocar nelas. A pessoa que passar, passe bem longe dessas mesas. Deus abençoe, pastor Edivaldo. Queridos e amados irmãos, eu quero nesta noite agradecer ao Senhor pela riquíssima oportunidade que Ele me concede de poder retornar ao Comadilém. Quero até já pedir perdão aos irmãos. Eu estava na programação do ano passado e fomos até o aeroporto, embarcamos, esperamos mais de 4 horas, mas não foi possível chegar aqui. Justifiquei ao pastor, tenho certeza que os irmãos entenderam, mas estava agendado que 2025 a gente estaria de volta. E eu estou com saúde e os irmãos com saúde e cheio da graça de Deus para cooperar aqui esta noite. Então eu quero agradecer ao Senhor por este privilégio de poder retornar a Luiz Eduardo Magalhães e poder participar do Congresso de Missões que tem impactado esta região, o estado e vários lugares do Brasil. Já tem conhecimento e são influenciados por este congresso que acontece aqui anualmente. Quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Edivan, que é um amigo, um homem visionário, que Deus entregou à igreja de aqui em Luiz Eduardo para pastorear. E eu estive aqui no ano retrasado, e depois de ministrar, viemos jantar aqui desse lado, e depois da janta, o pastor disse: pastor, vamos passar no terreno, para a gente orar pelo terreno. E nós passamos aqui, oramos aqui, era simplesmente um terreno grande, não deu para ter a dimensão, por causa da questão da luminosidade, e 2 anos depois, eu chego aqui em Luiz Eduardo, e vejo um terreno estratégico, maravilhoso, uma tenda bem montada, uma estrutura bem feita, e o nome daquele que vive e reina para sempre sendo glorificado aqui neste lugar. Eu fico feliz, mas eu gostaria de começar a mensagem esta noite liberando uma palavra profética que eu recebi de Deus hoje quando eu cheguei no hotel. Eu estava ministrando em Brasília, chegamos aqui hoje à tarde, e quando eu estava orando ao Senhor, pedindo uma palavra, o Senhor disse para mim: diga ao pastor Edivan e à igreja em Luiz Eduardo, que eu estou destravando todas as portas para este empreendimento, e coisas extraordinárias acontecerão, haverá recurso de todos os lugares e de todos os lados, corações abertos ficarão escancarados, e coração fechado será aberto, e coisas tremendas. E digo mais, ano que vem não vai precisar mais dessa tenda, porque aqui vai ter algo próprio da igreja em Luiz Eduardo Magalhães, e quem viver verá, e quem acredita, levante a mão e dá o maior glória que você já deu. Pegue na mão de alguém, confirme essa profecia e diga: está ligado na terra, está ligado no céu. Olha nos olhos desse irmão e diga: está ligado ou não está ligado, meu irmão? Pronto, então o céu já assinou e tem milagre de Deus chegando aí. E aproveite e libera uma palavra profética para ele. Diga assim: Deus vai abrir a porta para você, que você vai contribuir até se não quiser. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero glorificar ao Senhor pela vida dos pastores que aqui estão, pastor Charles, pastor Almeida, amigos, demais pastores, pregadores. Louvar a Deus pela vida do pastor Elias. Irmão, na hora que você vê um missionário que é certinho do juízo, não é missionário. Não, você nunca vai encontrar um missionário de verdade que tem todos os parafusos. Não, ele falta um parafuso. E no caso do pastor Elias, ele falta 2 parafusos, glória a Deus. Mas ele faz um trabalho, ele representa uma secretaria que faz um trabalho digno de
exemplo de ser seguido. A Secretaria de Missões em Imperatriz do Maranhão é uma secretaria de missões ativa, é uma secretaria de missões exemplar. E eu quero aqui dar o meu testemunho do que Deus tem feito através da Secretaria de Missões em Imperatriz, liderada pelo pastor Ramos, que não pôde estar, mas o pastor Elias estar aqui. E eu quero que vocês continuem orando para que ele continue sem esses 2 parafusos, glória a Deus, porque se chegar os 2 parafusos, ele não faz a loucura que ele faz, e aí ele não vai onde ele vai, e ele não prega onde ele prega, e o céu não se abre como está se abrindo para a vida dele. Então ore ao Senhor, e quando você encontrar alguém sem os parafusos, diga: Senhor, é um missionário, abre a porta, manda a tua obra. Aí não reclame não, porque quem vai para a missão todo certinho, saúde os irmãos com a santa, gloriosa, inerrante, inefável, morena, queimada pelo sol da justiça, vai voltar sem uma alma. Tem que chegar no campo e aí Deus dá vitória e dá tudo certo. Quero louvar a Deus pela vida do cantor Samuel Miranda. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Por favor, coloque-se mais uma vez sobre os seus pés em reverência à santa palavra de Deus. No Evangelho segundo escreveu João, Evangelho segundo escreveu João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 28 e o versículo de número 29. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 28 e o versículo de número 29. Aqueles que encontraram, dê um sinal pentecostal. Glória a Deus. Diz o texto: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tinha feito. Porventura, não é este o Cristo? Amém. Antes de tomar o seu assento, diga o tema da mensagem para no mínimo 2 irmãos. Diga: uma chamada irresistível. Uma chamada irresistível. E antes de tomar o seu assento, pegue na mãozinha dele e diga: Deus vai mostrar para você hoje que você tem essa chamada. Eita glória! Podeis tomar o vosso assento. Qualquer movimento agora seja exclusivamente de glória a Deus e aleluia. Pare-se tudo e ouça a voz do Senhor através da sua palavra. Quando Deus fala, o homem para. Quando Deus fala, a terra treme. Quando Deus fala, a natureza muda o curso. Quando Deus fala, milagres acontecem. Quando Deus fala, algo extraordinário se revela. Quando Deus fala, milagres são revelados e vem à existência o que não existe. Esse texto do capítulo 4 de João fala-nos de uma viagem missionária que Jesus Cristo fez a um lugar chamado Samaria. Jesus Cristo de Nazaré, quando ele passou por esta terra, ele tinha a missão de morrer na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Mas não só isso, ele queria e precisava nos dar o exemplo de como devemos nos comportar aqui nesta terra, como salvos, como luz, como representantes dele aqui na terra. E no capítulo 4 de João, ele nos dá o exemplo de como um crente salvo deve se comportar. E o que é que ele faz? Capítulo 4, versículo 4, o texto diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. O que é que ele nos mostra? O crente salvo não fica parado. O crente salvo não fica olhando as dificuldades. O crente salvo, ele se move. E quando o crente salvo se move, o Espírito Santo se move juntamente com ele. O crente salvo, quando ele se move, o céu se move com ele. E Jesus foi a Samaria. Para quem não conhece,
Samaria era a região da capital do Reino do Norte. E em Samaria existia um preconceito muito grande. Haja visto que quem conhece as Escrituras, na época do rei Roboão, houve uma divisão no reino e passou a ter 2 reinos. Reino do Norte, capital Samaria. Reino do Sul, capital Jerusalém. O cativeiro do Reino do Sul durou 70 anos. O cativeiro do Reino do Norte teve início, mas não teve fim. Alguém pode perguntar, pastor, por que o cativeiro do Reino do Sul teve início e fim, e o cativeiro do Reino do Norte teve início e não tem fim? É porque todas as vezes que Deus quer tratar alguém, Ele não faz isso para a morte, Ele faz isso para um propósito de tratar, treinar e abençoar. No caso do Reino do Sul, Deus não queria punir. No caso do Reino do Sul, Deus queria tratar. Então Deus levanta a Babilônia, entra em Jerusalém, na época do rei Jeoaquim, conforme está no livro do profeta Daniel, e faz aqueles meninos, faz os artífices, e faz uma multidão de pessoas irem à Babilônia. Só tem um detalhe: se Deus permite a prova, Ele é o Deus que acaba a prova. Se Deus é o Deus que permite a luta, Ele é o Deus que acaba com a luta. Quando chegou o final dos 70 anos, Deus levantou do céu, e quando Beltesazar estava com os utensílios da casa de Deus, debochando de Deus, a mão misteriosa de Deus aparece. Mene, mene, tekel, facim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Hoje o Senhor entrega o reino da Babilônia aos medos e persas. Ali começa o retorno. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Ou seja, Deus interviu e fez o povo voltar. Quando Deus faz Ciro assumir o trono, Deus faz com que ele faça o decreto e libere o povo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Sou eu que tenho o controle de todas as coisas na vida daqueles que me servem. E vou abrir um parêntese e liberar uma palavra profética da parte de Deus. Aquilo que Deus permitiu tem propósito, e o propósito de Deus será realizado, e o nome dele será glorificado. E quem recebe, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. No caso do Reino do Norte, não teve fim, porque Deus queria punir aquele povo que seguiu Jeroboão. E quem seguiu Jeroboão seguiu a idolatria e seguiu o caminho contrário ao caminho de Deus. Mas o certo é que esta capital, este lugar chamado Samaria, era um local em que as pessoas olhavam e diziam: não tem jeito, não tem esperança, esse povo é um povo idólatra. Mas para o evangelho que pregamos, não existe lugar difícil. Para o evangelho que pregamos, não existe porta de ferro. Para o evangelho que pregamos, não existe resistência. Se o missionário chega, o Deus do missionário abre a porta. Quando o missionário chega, o Deus do missionário faz o milagre. Pega na mãozinha do teu irmão e diga: é só se mover que o céu se move. Você se move na terra e o céu se move para a terra ser abalada. E o que é que o Senhor faz? Ele vai a Samaria. Então sacode esse irmão e diga: a chamada é irresistível. E Deus começa a mover para que os seus vasos se movam onde estão as almas. Vou fazer uma denúncia aqui nesta noite no Congresso de Missões. Nunca foi projeto de Deus que nós ficássemos no templo esperando que as almas viessem a Ele. O projeto de Deus é: venha para o templo para adorar, para receber poder, para ser cheio, e saia do templo e vá até onde está as almas perdidas. Isso é missões. Missões não é algo utópico.
utópico. Missões não é romantismo. Missões é você se mover. Se você veio para um congresso de missões e não quer ouvir sobre missões, você está no congresso errado. O congresso da Comadeleim é sobre missões. E eu quero também liberar uma profecia daqui do Luiz Eduardo Magalhães. Deus está sacudindo e mandando aos quatro cantos da terra chamados que foram vocacionados para esta obra. Quem acredita nisso, faz barulho pentecostal aonde você está. Olhe para mim, escute-me por favor. A mensagem não será demorada. O texto diz que as pessoas olhavam para Samaria e diziam: aqui não tem jeito. Para você ter uma ideia, existia 3 caminhos para se locomover: da Judeia para Galileia, da Galileia para a Judeia. Existia o caminho da costa, existia o caminho da Pérea, e existia o caminho de Samaria. O preconceito era tão grande que aquelas pessoas preferiam dobrar a viagem do que passar por Samaria. Eles olhavam para Samaria e diziam: aqui não tem jeito, porque o samaritano era idólatra, o samaritano era uma raça híbrida. O que é uma raça híbrida, pastor? Não era judeu legítimo. Os judeus se relacionaram com não judeus e eles geraram uma raça híbrida e mestiça. Então, para o judeu original, ele dizia: esse povo não é legítimo. Mas quando o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, a raiz de Davi, o alfa e o ômega, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, chegou aqui nessa terra, ele olhou e disse: se vocês não querem passar, problema de vocês, eu vou passar por Samaria. E o que é que ele faz? Ele vai até Samaria. E quando ele chega em Samaria, os discípulos vão até a cidade. E o que é que os discípulos vão fazer na cidade? Eles vão comprar comida. Mas Jesus está sentado no poço de Jacó. Esse poço de João capítulo 4 é o poço que foi cavado pelo patriarca Jacó, lá no livro do Gênesis. E aquele poço ficava em uma cidade chamada Sicá. Jesus estava sentado. A cidade Sicá significa a cidade dos bêbados. E Jesus está sentado naquele poço. Meio-dia vem uma mulher samaritana. Samaritana porque ela morava naquele lugar. Não era o nome dela, era a nacionalidade dela, era a origem dela, era a naturalidade dela. Ela vem ao poço fazer o quê? Ela vem pegar água. Mas quando ela chega no poço, não só tem água para matar a sede, tem a água da vida. Tem aquele que muda a história. Eu vou dizer de novo para você reagir. Quando a mulher chega no poço, o poço não só tem água que Jacó cavou, o poço tem a água da vida que mata a sede do pecador, Jesus de Nazaré. E quando Jesus está no poço e a mulher chega, Jesus olha para aquela mulher e diz: me dá água de beber. Eu vou dizer uma outra denúncia: evangelho não é complicado. Quem complica ele é quem quer se exibir com o evangelho. Evangelho não é para falar difícil. Evangelho não é palavras complicadas. Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que está em Cristo Jesus. Eu estive esta semana pregando em Belém do Pará, aonde nasceu a Assembleia de Deus em 1911. Sabe qual era a mensagem de Daniel Berg e Gunnar Wingre? Não era grego, não era hebraico. Hoje você convida uns caras para pregar e eles falam tão complicado que os irmãos não entendem nada do que está falando, porque quer impactar a plateia. Quem tem que impactar o povo é o Espírito Santo que se move nele. A palavra é suficiente. Pega a Bíblia aí, quem tem a Bíblia, levanta ela para o céu e diga: aqui está o segredo. O segredo é a palavra. A palavra de Deus é mais viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E enquanto eu ministro a palavra quebra, a palavra refaz, a palavra cura, a palavra dá, a palavra toma, a palavra. Eu quero saber
se tem crente pentecostal no Congresso de Missões, no Comadelém, levante a sua mão e adore a Ele. Jesus não disse àquela mulher: é isso que eu vos digo, mulher, se afaste. Jesus olhou para ela e disse: me dê água, me dê de beber. Evangelho é simples, evangelho é relacionamento, evangelho é você mostrar o que Jesus pode fazer. A mulher olha e diz: mas o senhor é judeu, eu sou samaritana, a gente não se comunica. Jesus olhou para ela e disse: minha senhora, a senhora não sabe o que está acontecendo no poço. O poço não está normal, o poço não é mais o mesmo, a terra não é mais a mesma. E o que é que está acontecendo? É que a senhora veio pegar água, e essa água a senhora tem que vir aqui amanhã, mas a água que eu lhe der, nunca mais a senhora terá sede, nunca mais a senhora terá sede. A mulher olhou e disse: eu quero essa água, meu senhor. Aí Jesus olha para ela e diz: então a senhora vai chamar seu marido? Aí ela olhou e disse: eu não tenho marido. Aí o Deus que revela manifestou-se e diz: a senhora falou a verdade, porque a senhora já teve 5, e o que a senhora tem não é seu. A mulher olhou e disse: misericórdia, o senhor não é um homem normal, o senhor é um homem extraordinário. Oh, bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora preste atenção, se aquela mulher tivesse diante de alguns, dizia: a senhora não serve, deixa vir a próxima, eu vim aqui salvar alguém, mas a senhora é muito complicada. Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, mulher, a água que eu tenho é a água que muda a história, é a água que muda a vida, é a água que transforma a vida. Agora prepara a maior glória que você já deu. A Bíblia diz que quando ela recebe a palavra entra. Quando a palavra entra, a palavra muda. Quando a palavra muda, ela já não é mais a mesma. E o que ela faz? Ela pega o cântaro e deixa no poço. E ela estava dizendo: a partir de agora, a minha prioridade não é água, a minha prioridade é falar para todo mundo quem é Ele, é falar para todo mundo quem é Ele. Levanta a mão direita para o céu, não pirraça pastor não, que é perigoso, bem alto, e diga comigo: a minha prioridade não é para abalar Luiz Eduardo, diga: a minha. Não, abaixa a mão aí, por favor. Tem gente desanimada aqui, eu preciso detectar quem é. Só as mulheres, levante a mão e diga: a minha prioridade. Ok. Não cantem vitória antes do tempo, por favor. Agora os homens, levanta a mão. Não deixa eu sair com má impressão de vocês, meus irmãos. Capricha. Os homens, digam: a minha prioridade. E as mulheres dizendo: deixa a gente falar de novo, pastor, que mulher gosta de competição. Sai roca, mas ganha. Quer ver? As mulheres de novo: a minha prioridade. Agora, mulheres e homens, já que todo mundo acordou, levanta a tua mão para o céu e diga: a minha prioridade é dizer para todo mundo o que Ele fez na minha vida. Eu estou sentindo graça no Comadelém, eu estou sentindo graça nessa. Eu vou fazer uma pergunta que se manifeste. Quem aqui, depois que bebeu a água da vida, não fuma mais maconha, não usa mais baseado, nem bebe mais cachaça, não joga mais no bicho e não anda mais no pagode? Quem aqui, depois que bebeu a água da vida, só anda dando glória, anda de forma digna e adora o Senhor? Eu quero saber, se manifeste. Quem aqui neste lugar, depois que bebeu a água da vida, não pula mais atrás do trio elétrico, agora pula no Comadelém, adorar.
Vou dar um aviso para quem está desligado. A noite está propícia para milagre. E tem gente que vai sair do poço sem o caroço, sem o câncer, sem a AIDS, sem a tuberculose. Eu vou dar um aviso aqui esta noite. Tem gente que vai sair do poço falando línguas estranhas, adorando ao Senhor. E eu quero saber, cadê os vasos que quer receber isso agora? Sacode esse irmãozinho que está do seu lado e diga: a tenda vai pegar fogo. Futuca ele e diga: tem gente que vai sair daqui embriagado de poder esta noite. Tem gente que vai sair carregado de poder aqui esta noite. Porque o tanque não tem só água, o tanque tem a água da vida. Jesus está aqui. Aí alguém olha e diz: pastor, já estou começando, estou chegando ao meio da mensagem. Alguém olha e diz: pastor, e que chamada irresistível é essa? E que chamada é essa que não dá para correr? E que chamada é essa que muda as nossas prioridades? Eu vou lhe dizer a chamada qual é. Acompanha comigo. A mulher chega no poço, com a vida destruída, julgada por todo mundo, apontada por todo mundo. Mas quando ela recebe Jesus, e ela bebe da água da vida, o texto diz assim: e deixou o cântaro, e foi para a cidade. Me mostre na Bíblia aonde está escrito que Jesus mandou ela ir para a cidade. Não está escrito. Jesus não disse assim: vá lá que eu estou aqui. Não. A chamada é irresistível. Não precisa ninguém te mandar. Ela te move. Ela te move. Ela te move. Agora presta atenção para dar glória com vontade. O que é que move uma chamada irresistível? Gratidão. Gratidão. Eu vou fazer uma pergunta aqui para esse lado aqui, daqui para cá. Quanto é que vale paz? Quanto custa ter paz? Estou fazendo uma pergunta para vocês. Sejam elegantes e educados comigo. Todo mundo que está aqui, quanto vale ter paz? 1 milhão? 2 milhões? Tem preço, paz? Ok, eu vou perguntar para esse outro lado aqui. Quanto vale ter alegria? 3 milhões? 5 milhões? Tem preço? A mulher olha para si e diz: o que eu recebi no poço não tem preço. Vou dizer de novo para você adorar com vontade. A mulher diz assim: ó, ele não mandou eu ir na cidade, mas o que ele me deu aqui agora, eu busquei minha vida inteira e eu não recebi. Agora eu tenho paz, agora eu tenho alegria, agora eu tenho dignidade. Agora presta atenção. Quanto vale a honra? Quanto vale a honra? Quando a mulher vai para o poço, alguém olhava e dizia: tomadora de marido dos outros, perigosa, complicada. Mas quando ela sai do poço, ela sai uma nova criatura.
e ela sai de cabeça erguida. Olhe para mim. Sabe qual é a chamada irresistível? Ela está dizendo: eu não posso receber isso sozinho. Eu tenho que dizer para todo mundo que no poço tem um homem que muda a história. Pegue na mãozinha de alguém e diga: é sua missão. Você precisa avisar a todo mundo que o Jesus que você encontrou mudou a sua história. Vou dizer aqui, quem está ligado pega. Você sabe o que é missões? É vidas agradecidas, dizendo para todo mundo: eu não tinha esperança, mas um dia eu encontrei aquele que é a esperança. E como é o nome dele, como a dele, levanta a mão para os céus e diga: Jesus! Se você estudar a história de missões, existe milhares e milhares igual você quando chegou a Cristo, sem paz, sem esperança, sem alegria, sem Deus e sem salvação. Na Indonésia existe milhares de ilhas, e a maioria delas não tem uma página da Bíblia traduzida para o seu idioma. Enquanto aqui eu tenho a Bíblia e eu consigo ler, existem lugares do mundo que as pessoas não têm uma página da Bíblia para ler. Então missões é você ser agradecido. Eu preciso ir, e se eu não tenho condição de ir, eu vou contribuir com quem pode ir, mas todos ouvirão falar de Jesus. Em segundo lugar, uma chamada irresistível. Levanta a mão bem lá em cima, no terceiro andar, e diga: aquilo que me incomoda. Não. A mão levantou, mas a voz não saiu. Levanta a mão e diga: aquilo que me incomoda. É sinal do que Deus quer fazer através de mim. Agora abaixa a mão e prepara o glória. Calma, ouça. Aonde está escrito que Deus mandou Neemias levantar muro que estava destruído? Aonde que está escrito que Deus diz: eis, Neemias, eu tenho um plano na tua vida, tu vai levantar muro? Não está em lugar nenhum. E onde é que ele descobre? Começa a incomodar ele, começa a mexer com ele, começa a incomodar ele, começa a mexer com ele. Aponta o dedo de profeta para o teu irmão e diga: aquilo que Deus está te incomodando é o sinal da chamada irresistível. Ninguém vai segurar isso. Deus está incomodando porque Ele vai te usar. Eu vou dizer de novo que já teve uns 3 que já se recebeu e já percebeu. Deus vai fazer você sentir o que outros não sentem. É sinal da chamada irresistível. Agora eu vou dizer umas verdades aqui. É por isso que você vai ver coisas que outros não veem. Você vai estar no mesmo ambiente, você vai estar no mesmo lugar. Tem coisa que você vai ver e outras pessoas não vê. Você vai sentir coisas que outros não vai sentir. Aí alguém está dizendo: está doido? Não, é a chamada irresistível que está sendo gerada. Agora seja um profeta de Deus para alguém e diga: para esse incômodo, Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai te colocar em uma posição estratégica. Deus
Deus vai fazer você estar em um lugar que você vai poder fazer alguma coisa. Aonde Neemias estava, ele era copeiro do rei. E o que é que Deus estava dizendo? Eu não dou vitória a servo meu para se exibir. Eu não dou vitória a servo meu para se exaltar. Todas as vezes que eu exalto um servo, é porque eu tenho algo a fazer através da vida dele. Aquilo que você é, aquilo que você tem um propósito. E qual é o propósito? Pregar o evangelho e investir na obra de Deus. Existem pessoas, pastor Edivan, que não faz nada, porque eles estão dizendo, Deus não me chamou. Porque tem gente achando que para Deus chamar, Deus tem que levantar um profeta e dizer, eis que eu tenho algo na tua vida. Não, senhora. Tem gente que Deus chama igual Abraão. Tem gente que Deus chama igual Neemias. Neemias não ouviu nenhuma ordem, mas Neemias sentiu algo dentro do coração. Eu estava hoje olhando uma história de uma senhora que chama Sophia Miller. Em 1945, ela ouviu uma voz e a pregação do evangelho, e a ordem era: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ela pegou uma canoa, saiu no rio, lá da Colômbia, e sem perceber, ela entrou nas águas do Brasil. E ela parou em uma aldeia, um lugar desconhecido, e ela pregou, e Deus honrou o ministério dela. Mais de 50 igrejas aquela mulher abriu aqui no Brasil, e fez um trabalho fenomenal e espetacular. Depois, quando ela estava velha, ela estava na Venezuela, e alguém perguntou para ela, como foi a sua chamada? Ela disse, eu nunca tive chamada, eu ouvi a voz de Deus e eu obedeci. Pega na mão de alguém e diga, para de querer que as coisas sejam igual com os outros. Com você vai ser diferente. O céu está incomodando, e o céu está abrindo a porta para dar os recursos para você fazer. E se você acredita nisso, abre essa boca e dá o maior glória. Por favor, fique de pé. Eu não terminei ainda não, mas tem algo profético aqui que eu quero fazer. Fique em pé, fique em pé. Bota a Bíblia no banco, o menino debaixo do banco, fica com as mãos livres. Ninguém mandou ele dormir no culto, deixa as mãos livres. Chega aqui, pastor Edivan. Você vai fazer igual eu estou fazendo com o pastor Edivan aqui, tá bom? Pega na mão dele, olha nos olhos dele, e diga assim para ele, vaso, toda vez que Deus quer te usar em algo, Ele tira a tua paz, Ele incomoda você. Bora, sacode a mão dele e diga, vaso, não é à toa, esse incômodo é Deus que está querendo te usar para mudar a história de pessoas e lugares. Agora diga para ele, fica ligado, o céu vai trabalhar para te colocar em posições para aquilo que Deus te incomodou. Você tem a condição de fazer. Agora diga como profeta, vaso, marcha na terra, porque o que Deus vai fazer contigo não fez na vida de outros. E se você crê, receba agora a unção. Abraça esse irmão que está do teu lado e diga, é hoje. Deus vai mudar o rumo da tua história. E eu estou sentindo a graça descendo aqui. E quem está sentindo, sinta daí. O Senhor está dizendo, fui eu que coloquei esse desejo. Fui eu que coloquei esse desejo. E sou eu que estou abrindo a porta. E sou eu. E aonde tiver um crente batizado com o Espírito Santo, está na hora de abrir essa boca. O céu
Olha a nuvem de glória, olha a nuvem de glória. Olha a nuvem de glória. Olha a nuvem de glória no pavilhão do Comando Elém. Agora para a banda que eu quero ouvir o barulho da glória. O céu está me dizendo que começou a curar aqui dentro desse pavilhão. E quem acredita se liga com o céu agora. Canto de Hebia não badaia tewe. Camando que me dava soderebagai. A chamada irresistível. Eu vou terminar a mensagem, você de pé. Fica de pé. Tem muita coisa para falar, mas o céu está me dizendo que o que eu vou concluir já é suficiente. E prepara o testemunho. Escute. A mulher é movida para ir na cidade. Já tem uma alma que já começou. Pode colocar mais aí. Essa noite é inesquecível. Escute. A mulher vai à cidade. Ela foi aonde? Alô? Ela foi aonde? Mas quando ela chega na cidade, pastor Almeida, ninguém aponta o pecado dela. Ninguém diz assim: esse tipo de mulher vem aqui dizer para mim o que eu tenho que fazer. Não, não. Escute e pega esta palavra. O mundo pode dizer que você não vale nada. Sua família pode apontar você e alguém pode botar rótulos em você. Mas quando você aceita o chamado, Deus lhe dá o que ninguém pode lhe dar. Prepara o glória, prepara o glória. Isso aqui é revelação. Isso aqui você não acha no Google não. Isso aqui vem do céu e eu estou entregando. Está preparado? A chamada é irresistível. E não tenha medo, porque a chamada vai lhe dar credibilidade. A mulher chega na cidade e diz: o homem está no poço. Ninguém duvida. Ninguém duvida. Você chegou sem credibilidade no poço, mas a chamada irresistível vai fazer você voltar. E quando você abrir a boca, ninguém vai dizer: era isso e aquilo. Não. Alguém vai olhar e dizer: que unção, que graça. Sabe quem é que aponta teus erros? Quem não tem o poder de mudar a tua história. Mas sabe o que é que o céu está dizendo hoje aqui em Luiz Eduardo Magalhães? Aceita a chamada que eu cuido do resto. Aceita a chamada que eu te dou nome. Aceita a chamada que eu te dou moral. Aceita a chamada que eu te dou credibilidade. Aceita a chamada. Tem uma nuvem de glória que nos envolveu aqui esta noite.
Aponta o dedo de profeta para alguém e diga assim: ó, pode ficar tranquilo. Ninguém vai jogar mais na tua cara os teus erros, as tuas situações. Aponta o dedo e diga: a chamada vai ser tão tremenda que as pessoas nem vão lembrar quem você era. Elas vão olhar e dizer: eu não sei o que aconteceu, mas a mulher está diferente. Tem algo na vida dela, tem algo tremendo. Estenda as mãos assim, por favor. Hoje aqui eu entrego tudo. Hoje aqui tudo que o céu me liberar eu libero. Quem quiser receber, receba. Quem não quiser, olha os outros receber. Estenda as mãos assim. Diga: eu cheguei no poço hoje. Diga: só Deus sabe como eu cheguei aqui. Feche os olhos para ninguém te distrair. Diga: só Deus sabe a minha história. Só Deus sabe como eu estou. Mas tem uma coisa: eu sou agradecido, porque não era nem para eu estar vivo, e Ele me manteve de pé. Eu não tinha condição de ser quem eu sou e de estar onde eu estou, mas Ele cuidou de mim. Diga bem forte agora: só tem uma decisão, é falar quem é Ele para todo mundo. Diga: é minha missão falar quem é Ele para o meu colega de trabalho, para o meu patrão, para o meu parente. Agora diga: Deus, eu estou disponível. Continua com a mão estendida. Quando eu acabar de liberar as palavras proféticas que saem dos meus lábios, Samuel entra cantando um hino, e você vai colocar essa mão sobre o ombro de alguém, porque para vergonha de Satanás, Deus vai te usar hoje para abençoar alguém. Na autoridade do nome de Jesus. As mãos que estão erguidas são mãos de pessoas que reconhecem que não tem, que não pode e que não é, mas reconhece que há um Deus que tem, que pode e que é. E na autoridade do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu profetizo: desça sobre as suas mãos a unção que vai marcar a história de pessoas. Feche as mãos e comece a agradecer a Deus. Isso, pela fé, comece a agradecer a Deus. Diga: Deus, eu te agradeço, porque através das minhas mãos, dessa unção que eu recebi, coisas extraordinárias vão acontecer na vida de pessoas. Agora se prepara, pega essa mão que você recebeu, coloca sobre o ombro de alguém, e vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Vai, Samuel! Canta